Hoje o tema da nossa live é aumentar os lucros. Ah, legal. Banca 53 aqui me deu um retorno. Deunides também, que maravilha. Bom o áudio. Valeu, Eduardo. Obrigado. Boa noite, Elisângela. Bom, vamos lá então, né? O tema hoje é como aumentar os lucros. Eu fiz o Papo com Lojista no canal do YouTube, agora quarta-feira, com esse tema. E eu quero aproveitar e bater esse papo com vocês. Não é? É bem aula, bem aulão, não é? Entrando em termos técnicos para a gente destrinchar e procurar entender como que é a estrutura. Não é? Eu vejo muita gente, porque estou precisando melhorar os lucros, estou precisando otimizar meus resultados, não estou vendo resultado, enfim, não é? Mas aí sempre aquela preocupação, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Não necessariamente, né? Não é só vender. O importante é entender como que é a estrutura administrativa, custos, margem de contribuição, markup, não é? A margem bruta, o que é o CMV, como é que estrutura um DRE. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Então eu quero fazer um resumo rápido e aí vocês vão mandando aqui. Oi Sabrina, tudo bem? Vão mandando aqui as perguntas que a gente vai interagindo, batendo bola e eu vou respondendo. Né? Beleza? Então fiquem comigo que tem novidade. A gente vai falar de Black Friday também, né? Mas então vamos lá. Boa noite, Cássio. Tudo bem? Gilson, Diego, tudo bom? Então vamos lá. É importante, antes de mais nada, a gente entender a estrutura, não é? Para você precificar corretamente, puxar um DRE e saber qual é seu resultado efetivo e como fazer para melhorar seus lucros. Não é? Então, vamos definir o que é markup, o que é margem de contribuição, o que é margem bruta, não é? O que é lucro líquido, porque muita gente confunde e é natural. Não é? Se você não entender como é que é essa estrutura, não é só simplesmente você pegar o preço de custo e marcar vezes 2 vezes 2,2 ou 1,8, como muita gente faz. Se você não entende como que é a precificação, como que é a estrutura de precificação, né, quais são as despesas fixas, variáveis, as financeiras, você não entende como que você pode alavancar lucro. Né? É uma equação matemática. E como é importante você entender isso? Entendendo isso, fica muito mais fácil para você descobrir onde bater. Não é? Oi Marcos, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo administrador Marcos Feitosa, seja bem-vindo Marcos. Muito obrigado, cara. Então vamos lá. Por que é isso? É importante? Porque toda loja funciona da seguinte maneira: você vai trabalhando, não é? Você vai faturando, até um determinado ponto do faturamento, você vai pagar as despesas e a partir de um determinado ponto, você a curva de lucro ela começa ela muda, né? Ela muda o ângulo. Você vem aqui e de repente ela faz isso. E o que significa? O que muda? Por que a partir de um determinado ponto dá lucro e em outros não? O que estrutura? O que faz que isso aconteça? Não é? Não, às vezes eu vejo o lojista dizendo assim: não, a minha loja não está dando lucro, eu tenho que aumentar o preço, tenho que subir minha margem porque não estou conseguindo faturar. Não necessariamente, não é? O que vai fazer com que você tenha mais lucro é simplesmente você subir o preço. Porque às vezes subir o preço, você vai dificultar a venda. Não é? Às vezes é baixar, às vezes é introduzir uma despesa a mais e você vai potencializar seu lucro. E muita gente fica doidinha da cabeça quando eu digo assim, às vezes é importante você introduzir uma despesa para que o lucro apareça. E o senso comum diz o contrário. Tanto que eu vejo muita bobagem. Quer ver um exemplo de bobagem? Quando o lojista está com dificuldade, está faturando, mas não está vendo receita líquida, o dinheiro não aparece, não é? Aí começa a reduzir despesa. Não é? Troca as lâmpadas por lâmpadas econômicas, começa a desligar o ar-condicionado, não é? Vai reduzindo despesa. E aí quando eu pergunto o que está dando no seu DRE, qual é o seu ponto de equilíbrio, né? O seu break-even point, o seu ponto de equilíbrio. Porque isso é que é importante entender. Às vezes, você reduzindo a despesa, você está aumentando a despesa. Parece loucura,
mas é assim que funciona. Então, se você não entender, você pode cometer esse equívoco e isso é uma bobagem, é um tiro no pé. Não é? Eu costumo dizer que é suicídio empresarial. Não é? Então, por que isso acontece? O que acontece que pode provocar esse tipo de resultado? Bom, vamos lá então. Quando você puxa um DRE, e aqui é importante entender o que é um DRE, um demonstrativo de resultados do exercício. Não é? Se você entender, fica comigo e entenda isso, que você vai ver que é possível otimizar os lucros da loja e não é simplesmente aumentar a margem ou aumentar faturamento. Não é? É entender como é que essa estrutura funciona. Não é? Por que eu disse que às vezes introduzindo uma despesa, quer ver um exemplo? Às vezes a loja está escura, né? Então a gente sabe que a iluminação ela é proporcional à atração, à atratividade que a loja exerce. Você passa na frente de uma loja, você olha para dentro, você não enxerga a loja, você não vê o que tem ali dentro, não existe um ponto de atração para gerar tráfego. E o primeiro fundamento da loja é tráfego. Se eu não boto o cliente para dentro da loja, eu não tenho nada. Eu não tenho a possibilidade de fechar venda se eu não tenho cliente entrando na loja. Concorda comigo? Isso falando de loja física, evidentemente, né? Então eu preciso trabalhar tráfego. Então hoje você tem a captação externa através de mídias sociais. Boa noite, Guilherme. Tudo bem, cara? Beleza? Então você tem a geração de tráfego. E no tráfego físico, você olha para dentro de uma loja e essa loja está escura, está quente, está desagradável. Então, ou o cliente não entra, ou se ele entra, ele quer ir embora logo, porque está desconfortável dentro da loja. Ou entra num provador, é desconfortável, não tem um local adequado para pendurar roupa, está quente, a iluminação não é boa, e o cliente quer ir embora, né? Não. Qual a probabilidade de conversão de venda? É baixo. Né? Por quê? Desativado na área. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos lá. O que isso provoca? Veja bem, se você, na intenção de reduzir despesas, começa a fazer esse tipo de coisa, reduz o ar-condicionado, reduz a iluminação e mais uma série de outras coisas, né? O teu faturamento cai. Se o teu faturamento cai, a economia de energia, por exemplo, que você está fazendo, ela na prática está aumentando. Faz o seguinte, acompanha esse raciocínio comigo e aí eu vou complementando e fica melhor da gente entender, fica mais completo, só que fica um pouco mais complexo, é importante que se entenda. Não é? O que é uma análise econômica, o que é uma análise financeira, para que você tenha essa percepção e esse entendimento e não cometa esse tipo de bobagem. Primeiro isso, não fazer esse tipo de bobagem. E depois, saber quais ações corretivas você pode implementar para otimizar os lucros da loja. Beleza? Então vamos lá, esse exemplo que eu estou dando. Uma loja escura, uma loja quente, uma loja desconfortável, não é? Oi, Lid das lojas Carvalho, um grande abraço para vocês. Tive hoje com o Eliasib, tivemos reunião hoje, reunião virtual. Né? Um grande abraço aí pro pessoal de Minas, norte de Minas. Né? Um grande abraço. Mas indo aqui. Então aí você, ok, a gente olha para isso e vê. Quer dizer que, exemplo, eu estou vendendo, sei lá, 10 mil e a minha conta de luz é R$1.000. Né? Então significa que a minha luz é 10%, a minha conta de luz é 10% do meu faturamento. Então eu vou reduzir, vou apagar as luzes e tal, vou baixar aqui para R$800. Mas aí em vez de eu vender 10, eu vou vender 8. Né? Percebe, Bruno do Loja Adidas Canoas? Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço para você, cara, para o pessoal aí de Canoas. Fiz uma palestra hoje para o pessoal de Passo Fundo, da farmácia São João hoje. Um grande abraço aí para todos os gaúchos. Continuando aqui, percebe então o que é importante entender? Bom, eu baixei minha luz de 1.000 para 800. Estou pegando um exemplo matemático aqui, conta redonda, para a gente entender como é que funciona isso. Então, eu reduzi minha despesa. No entanto, eu reduzi a conta. Mas se o meu faturamento era 10 e agora ele caiu para 8, por quê? Né? Capão da Canoa, grande abraço, muito legal. Sejam bem-vindos aqui, Sarandi, Joelson, Cotrizal, Trindade do Sul. Mas bate, a gauchada está em peso aqui. Que legal. Francisca Maria, lojas Mastercell, Água Branca, Piauí.
Conheço o Piauí, um grande abraço aí para os piauienses. Gosto muito daí, tô com saudade do Piauí, viu? Um grande abraço aí para todos. Então vamos lá, o pessoal tá chegando aqui, a gente vai dando essa paradinha, enquanto isso mais gente vai chegando. Carapó, tá pertinho de mim, eu tô em Campo Grande, Elisângela. Tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estamos no mesmo estado, no mesmo fuso horário, né? Banca 53, tu é top, muito obrigado, top são vocês que estão sempre aqui comigo. Cianorte, Paraná, um abraço aí pra galera do Paraná, muito obrigado. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Mas vamos lá que o papo tá bom, a gente está esquentando aqui, né? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, para quem está chegando agora e acompanhar, fazendo um resumo rápido. Então, às vezes eu acho que para potencializar meus lucros eu tenho que reduzir despesa, por exemplo. Mas se eu pego a minha conta de luz, é R$ 1.000, eu estou vendendo 10.000, por exemplo, só para a gente fazer conta aqui. Né? Eu vou desligar a luz, vou reduzir o ar-condicionado, como eu já vi loja. Ó, ar-condicionado só pode ligar das 10 às 4, depois desliga. Troca as lâmpadas por lâmpadas econômicas e assim por diante. E no sentido, não é que eu seja contra a racionalização, mas eu digo simplesmente sair baixando a despesa, né? Elielton, um grande abraço, Elielton. Um grande abraço aí pra galera de Mato Grosso. Simplesmente fazendo isso, na verdade, se eu pagava 1.000 e faturava 10, então a minha despesa de energia, por exemplo, era 10%. Mas se agora eu baixei para 800, não é? 800, reduzi, desliguei, cortei e tal, e o meu faturamento baixou de 10 para 8, eu reduzi minha despesa ou não? Quanto era a minha despesa percentual antes? Era 10%, porque eu gastava 1.000 e faturava 10.000, era 10%. Agora eu consegui economizar, desliguei, etc e tal, baixei, reduzi a minha conta, mas o meu faturamento baixou de 10.000 para 8.000, 800 de 8.000 é 10%. A despesa não mudou, a despesa fixa, né, ela não muda em função da venda, não é? Ela, percebe? Ela é impressionante, conforme você vai variando a venda, o que vai mudar é o percentual dela, né? Vamos lá para a gente entender bem e classificar o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Despesa fixa são despesas que não dependem da venda para que elas aconteçam. Exemplo, eu dei agora a conta de energia, mensalidade do contador, o aluguel da loja, conta de internet, o pessoal que tem salário fixo. Né? Se você vender 10.000, 100.000, 300.000, o aluguel é o mesmo aluguel, salvo o pessoal que tem loja em shopping que tem contrato proporcional ao faturamento. Né? Mas, via de regra, o aluguel, ele, ainda assim que esteja em shopping, tem um valor mínimo. Né? Que a gente é um valor, um piso que existe, né? Se não atingir, se o percentual da venda não atingir aquele piso, o lojista tem que pagar o piso. Então, via de regra, vamos considerar um valor determinado. A gente chama então aluguel, conta de energia, mensalidade do contador, mensalidade de manutenção do sistema e mais uma série de despesas. Se você vender 100, 200 ou 300, elas acontecem igual. Então, essas despesas que nós chamamos de despesas fixas. Por que fixas? Porque elas não dependem da venda para acontecer. E as variáveis? As variáveis são exatamente o contrário. São aquelas despesas que só existem quando existe a venda. Exemplo, comissão de vendedor, sacolinha, né? Você só vai consumir embalagem, sacolinha, se você fizer a venda. Imposto da venda, só vai existir imposto da venda se você fizer a venda, e assim por diante. Né? Então é importante a gente repassar e entender essa classificação, porque fica muito claro e eu vejo que tem muita gente que se confunde. Tem muita gente que fala assim, mas Hermelino, mês passado a minha conta de luz veio tanto, esse mês subiu a tarifa, agora é bandeira vermelha e tal, e a minha despesa agora de luz subiu, minha conta de luz veio mais alta. Então não é despesa fixa? Sim, ela é despesa fixa, né? Porque ela não depende da venda. O que mudou foi a tarifa, não foi por causa da venda. Percebe? Então aquilo que não depende da venda a gente chama de despesa fixa. Agora é importante entender o seguinte, né? Quando você precifica, você pega o preço de custo da mercadoria, o preço que você pagou, não é? O que é o preço de custo? O custo da mercadoria mais frete, né? Isso vai compor o custo da mercadoria. Sobre o custo, você vai aplicar um markup. Não é? O que é o markup? É aquilo que você acrescenta sobre o custo para apurar o preço de venda. Não é? Então, você vai aplicar o markup. Ok, dentro desse markup,
dentro desse montante que você acrescentou sobre o preço de custo, o que tem aqui dentro? Bom, aqui eu tenho o custo da mercadoria e a partir dele eu vou acrescentar impostos, despesas variáveis, as despesas fixas e a minha margem de lucro. Né? É assim que é estruturado, não é, a precificação. Não é? Bom, grosso modo é assim que funciona. Não é? Eu estou pegando as despesas fixas e variáveis. Existem outras despesas, como as financeiras, por exemplo, mas a gente considera, né, tecnicamente a gente chama de SGA, né? Sales, General and Administrative, né? Ou seja, despesas de vendas, despesas gerais e despesas administrativas. Mas basicamente vamos chamar de fixas e variáveis. Né? Ou seja, depende da venda para ela acontecer, se a resposta for sim, ela é variável. Se a resposta for não, vamos chamar de fixa. Né? E aí fica fácil de você organizar. Então, quando você estrutura dessa maneira e puxa um DRE, o que é um DRE? Um demonstrativo de resultados do exercício. Quanto que eu vendi, faturado, menos o custo da mercadoria, menos impostos da venda, e você vai ter aqui sua margem bruta. O que é a margem bruta? É a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Quando você tira... Né? E por que eu estou explicando bem detalhado? Porque tem gente que confunde margem bruta com margem de contribuição, com margem líquida, com markup, vira uma maçaroca, uma sopa de letrinhas aí, e muita gente confunde. Então é fácil entender. Markup é aquilo que eu acrescento sobre o custo para apurar o preço de venda, tanto que é um indicador, é um multiplicador. Não é? Margem bruta é o contrário. Eu tenho o preço de venda e eu tiro, não é? Quanto que eu tiro aqui para chegar no custo. Essa diferença entre o preço de venda e o preço de custo, ou seja, de cima para baixo eu chamo de margem bruta, de baixo para cima eu chamo de markup. Não é? E o que é margem de contribuição? Margem de contribuição presta atenção que aqui está o pulo do gato que eu vou entregar, né? Para ir fazer sentido tudo isso que eu falei até agora. Né? É importante entender, eu sei que é chato, que é cacete, tem gente que não gosta, fala, Hermelino, está bugando aqui minha cabeça, é muito confuso. Não é. É como uma grande caminhada. Se você olhar para toda a caminhada, você fala, nossa, é muita coisa, é muito longe, não dá, não consigo. E eu sempre pergunto, e um passo você consegue dar? Ah, um passo eu consigo, claro. Então faz o seguinte, dá um passo, depois você dá outro, depois você dá outro. É dessa maneira, olha só para o passo e dá um passo. Dessa maneira que a gente consegue caminhar longe. Então, é difícil, é complicado entender isso tudo, como é que eu estruturo, o que é precificação, o que é ponto de equilíbrio, o que é markup, o que é margem bruta, o que é margem de contribuição, o que é margem líquida, o que é despesa fixa, variável, né? Não é, se você for pedacinho por pedacinho. Concorda comigo? Então, se a gente ir parte a parte, a gente vai entendendo o que funciona, o que é isso na prática, né? E aí você vai mudar radicalmente a maneira de você administrar. E o segredo do sucesso é a administração, né? E são fatores que estão exatamente sob o seu controle. A administração é da porta para dentro, é interna, não depende de governo, não depende de crise, não depende... Percebe? Porque são ações que você tem a capacidade de influenciar diretamente. Não é? Se eu dependo da crise, se eu dependo da inflação, se eu dependo das condições de mercado, eu não posso fazer nada. Eu fico aqui esperando o dia que o mercado melhorar, aí a coisa vai ficar legal para mim. Mas percebe o que eu estou dizendo? Eu terceirizo o meu sucesso, eu coloco o meu sucesso na mão dos outros, e aí quando a coisa mudar, aí sim eu vou ter condições de prosperar, de melhorar, de ganhar meu dinheiro. Não é? E não é assim. Né? Então, o segredo do sucesso de uma loja, de uma operação, né? Aliás, de uma empresa, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja o ramo, é a administração, é a estruturação. Né? É saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Então vamos lá, vamos entender isso aqui que é muito importante. Não é? Quando você puxa um DRE, é importante a gente entender um outro conceito aqui. A diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Né? Eu vou dar essa deixa aqui e aí eu vou tentar juntar todas essas pontas aqui. Beleza? Eu prometo que eu não vou complicar muito mais do que isso. Então vamos lá para a gente entender, vocês vão ficar afiados. Quem assistir até o final, entender passo a passo tudo que eu estou falando aqui, vai ter uma visão geral muito bacana de o que é a administração, precificação, cálculo de despesa, ponto de equilíbrio, não é? Como apurar e potencializar a margem de lucro, não é? Enfim, lucro líquido, às vezes aumentando e introduzindo alguma despesa, você reduz o percentual de participação da despesa, melhorando os lucros líquidos, né? Então,
Parece uma loucura, mas vamos lá que vocês vão entender. Né? Então vamos lá, vamos entender primeiro a diferença de análise econômica de análise financeira. Tem gente que não faz uma maçaroca, não entende a diferença. Então vamos lá, o que é uma análise econômica? Erinaldo está me perguntando, Hermelino, como ser mais humilde perto dos atuais gestores? Meu amigo, humildade é o seguinte, é índole, é interno. O Gui está me perguntando aqui, Hermelino, eu acabei comprando demais no setor infantil e fiquei sem caixa para repor estoque de outros setores. O que fazer neste caso? Você tem dois caminhos, Guilherme. Primeiro, torrar para buscar dinheiro de volta, fazer alguma ação promocional, aproveitar, fazer do limão uma limonada. Né? Fazer alguma ação promocional agressiva para tentar puxar dinheiro. Venda no cartão parcelado em 10 vezes, né? Joga essa mercadoria agressivamente para fora, antecipa esse recebível, e que você faz caixa, né? E é onde vai chegar aqui agora. Erinaldo está dizendo, às vezes acho que tenho mais conhecimento que ele e não me sinto à vontade. Mas, Erinaldo, aí não é você, a humildade não é sua, é do outro, né? Você entendeu? Cara, e existem coisas que têm solução e outras que não, não é? Então, é por aí. Né? Eu acho o seguinte, a gente conversando com algumas pessoas, a gente percebe contato, com habilidade, né? Se você entender o que é negociação, negociar é a capacidade de fazer acordo. Né? Muita gente acha que negociar é comprar e vender. Não, né? Isso é venda. Né? Venda é uma coisa e negociar é outra, negociação é outra. Né? É a capacidade de fazer acordo a partir de pontos divergentes, de posições divergentes, que é uma outra live, eu não vou entrar aqui, senão a gente vai dispersar muito. O assunto que eu estou trazendo aqui já é complicado, tenho certeza que tem muita gente aí que está com a cabeça assim, ó, bugada. Né? Então vamos desbugar todo mundo aqui, vamos desbugar. Né? Então vamos lá. Vamos entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Se vocês entenderem todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui, vocês vão olhar para a loja e vão falar assim, caraca, eu sei agora como fazer para otimizar os lucros, para melhorar, para aparecer o lucro. Então vamos lá. O que é uma análise econômica? Né? A Elisângela está me dizendo, preciso aprender a precificar. Elisângela, né? Não, de boa, Erinaldo, de boa. É que realmente é um assunto que, se eu for te explicar, vai a live toda, né? Mas fica ligado que eu vou trazer esse tema para a live, sim. Para a gente falar sobre negociação, liderança, fazer acordos, conflitos, né? Gestão de conflito. Vamos falar sobre isso. Beleza? Deixa eu responder aqui a Elisângela falou que precisa aprender a precificar. Elisângela, entenda o que eu estou dizendo aqui. E, gente, eu estou com Black Friday, vocês sabem disso. Né? Se vocês quiserem detalhar tudo isso que eu estou explicando aqui agora, eu tenho uma coisa chamada PAGL. O nome dessa coisa é PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. O PAGL eu aprofundo passo a passo, bem didático, aula por aula, você assiste o vídeo, abaixa a apostila, né, imprime, vai lendo, assiste o vídeo, tem planilha, aí você coleta os dados, lança ali e vai entendendo, né, estruturar o que é um plano de contas, porque não dá para fazer numa live. Numa live eu estou tentando aqui ser o mais didático possível, o mais simples possível, né, mas é complexo, então tem que para cada tema desse que eu trago é um curso. Então, existe um curso chamado DRE, para você estruturar um DRE. Para você estruturar um DRE, você tem que entender o que é despesa fixa, variável, as financeiras, o que é um plano de contas, o que é CMV. Né? Deixa eu falar mais uma coisa aqui que muita gente confunde. CMV, custo da mercadoria vendida com compras. Como é comum eu chegar em loja, ou então o lojista que entra em contato comigo, Hermelino, minha loja está dando lucro, eu vendi tanto, comprei tanto. Não, você não pode misturar compra com venda para analisar lucro. Lucro é DRE, demonstrativo de resultado. Não é? Venda e compra é fluxo de caixa, é outro papo, é outra conversa, é outro tipo de documento, de relatório que você utiliza, outro tipo de informação que você capta para você fazer uma análise, a interpretação é diferente. Percebe? Então, e é esse o caminho que eu estou dando aqui. Análise econômica é para saber se minha operação está dando lucro, que resultado que ela me dá. Então é uma análise econômica. Exemplo, eu vendi 100 mil esse mês. Qual é o custo da mercadoria que eu vendi? Eu puxo aqui, foi 50 mil. Então o CMV é 50 mil. Né? Significa o seguinte, a pergunta que eu faço, esses 100 mil do faturamento, você vendeu quanto esse mês? Vendi 100 mil. Você recebeu 100 mil?
Não necessariamente, eu posso ter feito 100% do meu faturamento a prazo. Percebe? Faturamento e recebimento são conceitos diferentes, não posso misturar. Então, quando eu estou fazendo uma análise econômica, o que eu estou querendo saber? Se a minha operação dá lucro e qual é o percentual de lucro, qual é o investimento que eu fiz e que retorno que está me dando. Né? A gente, quando faz isso, né, a gente chama isso de taxa de mínima atratividade, de TMA. Ah, e se eu pegasse esse dinheiro e comprasse um apartamento e alugasse, será que não era mais negócio? Ou se eu aplicasse no banco uma determinada taxa de juros, será que não seria melhor para mim? Então, para eu saber analisar esse capital que eu investi e que retorno que ele está me dando, eu vou fazer uma análise econômica. Percebe o que eu estou dizendo? E o instrumento que eu utilizo para isso é um DRE. Então, é quanto eu faturei. Não é quanto eu recebi, quanto entrou no caixa. Isso é fluxo de caixa. Então, eu vou analisar, vou puxar o faturado, menos o custo da mercadoria, menos impostos e vou ter minha margem bruta. Aí eu tiro despesas variáveis. Quando eu tiro desse resultado, que eu tiro as minhas despesas variáveis, eu vou ter um outro indicador, que é esse aqui que você tem que entender, que se chama margem de contribuição. Então, o que é margem de contribuição? Não confunda com margem bruta. Eu já vi consultores, tem canal grande na internet, de gente que tem aí dezenas de milhares, canal maior que o meu no YouTube, né? Não que o meu seja um dos maiores, mas do segmento é, né? A gente passou de 7 milhões de visualizações, tem mais de 156 mil inscritos no canal, e tem canal maior que a pessoa ensina errado. Ela chama a margem bruta de margem de contribuição, né? E está vendendo o curso aí, né, com muita autoridade. E está errado. Margem bruta é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. E por que eu estou dizendo, é só o nome? Não é não. O significado é completamente diferente e você vai entender comigo agora. Fica comigo. Eu estava dizendo sobre a Black Friday, né? Quem falou que está com dúvida aqui, eu tenho todos os cursos na minha plataforma, que é o PAGL, que é o Programa Avançado de Gestão de Loja, mais todo o exclusivo, são 14 cursos na plataforma exclusive, que quem assinar o PAGL agora na Black Friday, eu vou dar 1 ano de assinatura grátis do exclusive. Todos os meus cursos, curso de DRE, curso de fluxo de caixa, curso de precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, curso de gestão de estoques, curso de gestão de compras, que é outra coisa, e por aí vai, o financeiro, fluxo de caixa projetado, enfim, curso de vendas, curso de gerência de loja, curso de liderança, curso de técnicas de negociação, que a gente estava dizendo aqui, todos os meus cursos. Quem assinar o PAGL e se capacitar em cima desses fundamentos todos de administração que eu estou trazendo aqui agora, para ficar realmente doutor, entender como é que é a estrutura de uma gestão de loja ou de uma cadeia de lojas, é como eu digo, o que muda. Eu tenho uma lojinha pequena, eu tenho uma rede com 40 lojas. Não importa, os fundamentos são os mesmos. O que muda é o tamanho do departamento. Uma lojinha pequena é uma pessoa só que compra, que cuida do financeiro, que vende, não é assim? O que muda é o porte do departamento. Uma rede de lojas, você chega, tem um departamento de compras, às vezes dentro do departamento de compras você tem lá o comprador de feminino, o comprador de masculino, o comprador de infantil, o comprador de confecção, o comprador de calçados. É isso que muda, mas é compras, vendas, o financeiro, né, o contas a receber, o contas a pagar. Se você dá crédito, tem um analista de crédito, depois tem cobrança, não é assim? Você tem todos os fundamentos. A diferença é que numa loja pequena, às vezes o dono que faz tudo, não é? Mas os departamentos existem e você precisa entender, é o que faz a diferença. Senão você acerta, não sabe por que acertou, você erra, não sabe por que errou e vai tocando a vida e vai perdendo dinheiro. Quando você não prospera, o impacto é grande. Quando você prospera, também você gera emprego, você gera renda, não é? Você começa a crescer. Então não é só o aspecto individual, não é? Então como é importante isso tudo? Mas vamos voltar aqui. E aí, o que eu estou fazendo na Black Friday? Se você assinar o PAGL, você vai ganhar um ano de exclusivo, da minha plataforma exclusive, zero, free, de grátis, de buena. Eu vou colocar aqui, ó, entra na minha página e dá uma olhada lá, que vocês vão ter todos os detalhes. Tá? Falando de loja.com.br, falando de loja.com.br. Eu vou fixar aqui. Pronto, está fixado o comentário. Entra lá depois e dá uma olhada. É até o dia 30 agora, está acabando, tá? Então,
é uma oportunidade única que a gente aproveita aí essa, né, promoção de Black Friday, né, e nós colocamos assim. Então, se você assinar o PAGL, que é esse curso que eu aprofundo de formação, olha, presencial é um seminário de 2 dias que a gente faz no Brasil todo, assim, 8 horas por dia, o dia todo. É um mergulho que a gente faz, passando todos os fundamentos. Né? Começando lá, como é que eu faço a minha venda, o que um vendedor precisa conhecer, o que o meu gerente de loja precisa fazer para ter uma boa administração de loja, quais são os indicadores, quais são os fundamentos, como conduzir a equipe, como, né? Tudo isso aí você vai entrando, quais são os planos de pagamento. Né? Não adianta você ter uma equipe, Ermelina tem que treinar vendedor, tem que fazer treinamento, legal, o mix está certo, o seu estoque está correto, a precificação está correta, os planos de pagamento que você disponibiliza, você está deixando instrumentos para a equipe trabalhar. Não adianta, se você não dá plano de pagamento, como é que a equipe vai trabalhar? Não é? Quem compra à vista compra pouco, então você tem que ter plano de pagamento, você tem que dar a ferramenta para a equipe trabalhar. Você tem que ter mercadoria boa na loja, boa no sentido de definir qual é a quantidade de categorias que você tem que ter, e em cada categoria qual é a profundidade, qual é a variedade que você vai ter, quantidade de modelos, marcas, cores, tamanhos, não é? Então isso é uma exponencial. Se você simplesmente sai colocando, o que vai acontecer? Seu estoque incha, o giro fica lento. Então a rentabilidade da operação depende de giro. A mercadoria tem que entrar e sair para deixar resultado. Então quando ela entra e demora para sair, demora para deixar resultado. Você começa a dificultar, né? Alguém está dizendo aqui, a partir de janeiro vou ter o Data System e aí vou conseguir acertar melhor nas compras. No olho é impossível acertar. Gui, perfeito, cara. Aliás, quem é lojista do segmento de confecções e calçados, eu recomendo a Data System. Não é? É um sistema que é completo, né? É uma plataforma. Não é? Eu estou dizendo isso aqui, eles são meus parceiros, a gente joga abertíssimo, eles patrocinam o meu canal. Eu faço seminário no Brasil todo, fiz na Bahia, fiz em São Paulo, em Limeira, na sede fiz em Minas, enfim, a gente faz um monte de lugar aí, fiz em Fortaleza com o apoio da Data System, não é? A gente faz o Brasil todo. Como é importante, não é, você ter uma ferramenta de quem é especialista, de quem entenda, para que... São duas coisas. Guilherme, isso que você colocou é fundamental pelo seguinte: eu estou aqui me esgoelando para tentar explicar, né, o que é markup, margem bruta, margem de contribuição, não é, lucro líquido, o que é despesa fixa, variável, financeira, o que é um DRE, o que é o fluxo de caixa, o que é o CMV, o que é compra. Não é? Ok. Você precisa fazer tudo isso? Não. Se você tiver uma ferramenta, você vai apertar um botão e vai tirar um relatório, isso vai sair pronto se você se organizar. Né? Se você lançar direitinho, para você tomar as atitudes corretas. Para isso você precisa de ferramenta. Né? Então, esse é o primeiro pacote fundamental e necessário para que você tenha uma boa administração. Você tem que ter ferramenta. O que eu vejo de sistema genérico por aí, que a hora que a gente olha, fala, eu preciso saber como é que está o seu ticket médio por plano de pagamento. Não tem informação. Qual é seu prazo médio global? Não tem informação. Qual é a venda por categoria? Não tem essa informação. Moda é diferente de materiais de construção. Moda é diferente de padaria. É diferente. Porque você pega, eu peguei, comprei uma blusinha aqui, puta, vendeu bem, girou bacana, tal. Você vai repor, não é? Vou sim, Marcos, me chama que eu vou. Com o maior prazer eu vou para Campina Grande, com um imenso prazer. Adoro, você sabe que eu sou meio nordestino, né? Adoro o Nordeste, morei muitos anos aí. Enfim, mas completando aqui o raciocínio. E aí, você tem que ter primeiro a ferramenta, e depois você tem que ter o conhecimento para você entender e saber interpretar essas informações e quais as atitudes que você vai tomar, as atitudes corretivas para que você consiga otimizar a sua gestão. É assim que funciona. Né? Então vamos lá, deixa eu completar o raciocínio. Então veja bem, o que é margem de contribuição, como eu estava dizendo? Você puxou lá, faturado, menos o custo da mercadoria vendida, menos os impostos da venda, parêntese, muita gente confunde e calcula errado. Armelino, eu paguei X mil reais esse mês de imposto. Não estou perguntando quanto você pagou, eu estou perguntando quanto é o imposto da venda. Eu tenho que ligar no meu contador. Você está no Simples? Quantos por cento sobre a venda? É 10%. Então, se você pagou, não pagou, não importa. Eu estou fazendo uma análise econômica. Eu tenho que olhar da mesma maneira que é o faturamento.
quanto você faturou, se você recebeu ou não recebeu, não é aqui, nesse momento, que eu vou olhar, porque eu estou fazendo uma análise econômica. Percebe a diferença? E muita gente embola isso tudo e não consegue ter uma informação de qualidade. E aí como é que você vai otimizar seus lucros se você não tem informação de qualidade, se você está olhando de maneira errada? Entendeu? Então, quando eu tiro isso, ok, eu tiro o custo da mercadoria e eu tiro impostos, eu vou ter minha margem bruta. Agora eu vou tirar minhas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São aquelas despesas que só existem quando existe venda. Por quê? Porque eu preciso tirar minha margem de contribuição. Então, e o que é despesa variável? Exemplo, sacolinha, a sacola de embalagem. Exemplo, comissão de vendedores. Eu gosto de colocar também junto aqui os impostos da venda. Então, exemplo, vai dar aqui, sei lá, 15%, né, das minhas despesas em relação da venda. Exemplo, como é que eu calculo? Tem muita gente que não sabe calcular despesa de embalagem. E é fácil de fazer. O que você vê? Qual é o consumo médio de embalagens? É simples, você monitora isso. Em um dia você descobre. Bota aí 3, 4 dias, porque tem dia que dá mais movimento, tem para você ter essa informação assim precisa. E aí você coloca lá, você abastece sacola, coloca lá, conta quantas sacolinhas você colocou ali no caixa, ok? Contei aqui, deixei 300 sacolas, sei lá, 200 sacolas, uma quantidade X qualquer. Vou trabalhar 3 dias, 4 dias, aí tiro um relatório, quantas vendas eu fiz? Fiz, sei lá, 100 vendas e consumi 300 sacolas. Bom, já descobri que eu gasto 3 sacolas por venda, né? Em média, ou sei lá, uma sacola e meia, 1,5. Eu vou fazer essa conta. Quantas vendas eu fiz, quantas sacolas eu consumi, ok? Calculo já quantas sacolas eu gasto por venda, em média. Não é? Ok. E aí, quanto é o preço da sacola? Vamos supor que eu gasto 1,5 sacola por venda, em média. E a minha sacola custa, sei lá, R$3. Então significa que eu gasto R$4,50, R$3 vezes 1,5, uma sacola e meia, eu gasto R$4,50. Exemplo, tá? Estou chutando valores aqui. R$4,50 por venda. Aí o que eu faço? Eu olho o meu ticket médio. Quanto é meu ticket médio? Meu ticket médio é R$100. Então significa que quando eu faço uma venda, em média, eu vou gastar uma sacola e meia. Ou seja, em cada 2 vendas eu gasto 3 sacolas. Né? Se eu fizer 2 vendas, eu vou vender R$200, vou gastar R$9 aqui. Então, fazendo a proporcionalidade, se é R$4,50 por R$100, 4,5%. Então, é 4,5% que eu vou gastar de embalagem. Quanto é imposto? Meu imposto aqui é mais ou menos 10% da venda. Beleza, olha aqui, 10% da venda. Então, eu já gasto 4 de embalagem, mais 10 de imposto. E quanto você gasta de comissões e que só existe quando tem a venda? Eu pago mais 5%. Sei lá, estou arredondando números aqui. Então eu vou chegar à conclusão de que eu gasto aqui 18%, por exemplo, de despesas variáveis. Pronto, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui faturamento, menos o custo da mercadoria, menos as variáveis, botando o imposto junto. Tá? Imposto mais sacola, mais comissão, mais isso. Imposto da venda. Né? Eu vou chegar à conclusão aqui que 18% é despesas variáveis. Então eu vou pegar o faturamento, menos o custo da mercadoria, menos os custos variáveis e vou ter margem de contribuição. Então, de cada R$100 que eu vendo, eu vou tirar 50, que é o custo da mercadoria, eu vou tirar mais 18. Então, vai ficar 32. 100 menos 50, que é a mercadoria, o custo da mercadoria, menos... Por quê? Porque eu tirei a diferença ali, a margem bruta, menos as despesas variáveis, 18, me sobrou 32. Significa que cada vez que eu faço uma venda, me sobra R$32 para eu pagar as despesas fixas. Aí eu puxo aqui, quanto que eu tenho de despesas fixas? Eu vou somar aluguel, a luz, água, internet, o contador, mensalidade de sistema, o pessoal que eu pago salário fixo, e vou somar tudo isso. Eu tenho aqui R$32 mil. Vou fazer conta redonda. Somei tudo aqui, deu R$32 mil. Né? Ora, se cada venda que eu faço, né, se a cada R$100 que eu vendo aqui, me sobram 32, por quê? De onde eu tirei esses 32?
É o custo da mercadoria menos os custos variáveis. O que vai sobrar é a margem de contribuição. Por isso que chama margem de contribuição. É a margem que contribui para você pagar as despesas fixas. Então, eu somei tudo, sei quanto que é minhas despesas fixas. E sei que de cada 100 reais que eu vendo, me sobra 32. Então, ora, se eu tenho 32 mil de despesa variável, de despesa fixa, perdão, se eu vender 100 mil, vai me sobrar, porque a cada 100 reais que eu vendo, vai me sobrar 32, não é isso? Custo da mercadoria menos os custos variáveis. Por quê? O custo variável, ele acompanha, ele sempre é. Se ele é 18%, ele é sempre 18%. Né? Ele acompanha, ele vai acompanhando a venda. Então, não importa, você vende mais, o custo variável acompanha, é uma porcentagem. É o que eu falo, 10% de 100 é 10%, 10% de 1 milhão é 10%, 10% de 1 bilhão é 10%. Então, quando é percentual, ele acompanha, percebe? Por isso que ele é variável. O variável não muda percentualmente, ele muda em reais, por isso que ele varia em reais. Né? O custo fixo é o contrário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha margem de contribuição, quanto que a cada 100 reais eu vendo, me deixa de contribuição. Faturado, menos o custo da mercadoria, menos os custos variáveis, impostos e os percentuais de variáveis. Vou tirar. Aí eu vejo quanto que eu gasto de despesa fixa aqui na loja. 20 mil. Ah, então quanto que eu tenho que vender para dar 20 mil? Até atingir os 20 mil, a margem de contribuição tem que vender até pagar a despesa fixa. Dali para frente, depois que você passa, que você pagou a margem de contribuição, você vai juntando conforme você vai vendendo, até vai chegar um montante que você vai pagar toda a despesa fixa. E dali para frente, a margem de contribuição fica limpinha para você, é seu lucro. Somente a partir desse ponto é que você começa a ter lucro. Então, entender isso é fundamental, porque exatamente esse ponto que eu estou dizendo é onde as suas despesas fixas são iguais à margem de contribuição. Então, como que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Ou você assina o meu curso, aproveita essa vantagem que eu tô, entra na minha página e assina o PAGL, entende tudo de administração de loja, mais os cursos, mais as ferramentas, mais as capacitações de toda a equipe, né? Capacita seu financeiro, seu gerente de loja, seus vendedores, seu comprador. E se você faz tudo, você se capacita em todos os fundamentos e assina o PAGL, vai ganhar 1 ano de assinatura com todos os meus cursos, né? Então não perde essa oportunidade, né? Só para você ter uma ideia, o Exclusive, que já é um preço promocional, é 12 de R$ 99,90, né? Então, na Black Friday vai ser free, você vai ganhar. Então você vai ganhar R$ 1.200, né? Assinando o PAGL, você vai ganhar de cortesia 1 ano de assinatura. Né? E vai ter o PAGL, que é o meu curso mais completo de gestão de lojas. Né? Mas concluindo aqui, então, quando você entende isso, você sabe, primeiro, você entende até onde você vai trabalhar para pagar a despesa fixa. A partir desse ponto, daqui para frente, você vai conseguir amealhar, conseguir gerar lucro. Né? E aí você vai olhar agora o pulo do gato. Quem ficou comigo até agora vai pegar o pulinho do gato. Se você conseguir entender e olhar, vou trazer um exemplo prático. Às vezes eu falo para lojista o seguinte, vou até falar mais baixo, que isso aqui é só para quem ficou até agora, né? Que é o seguinte, às vezes você vai aumentar o seu lucro colocando uma inadimplência, né? Ou colocando uma despesa financeira, ou colocando uma despesa a mais fixa, né? Como, Hermelino, como que eu vou fazer isso e por que eu aumento o meu lucro? Porque, veja bem, você, às vezes, vamos lá, se você coloca uma inadimplência de 10%, olha só, 10%, hein? Vou implantar crediário e vou assumir que eu vou ser agressivo, vou dar crédito. Andou, falou, compra. Não está no SPC, eu vendo. Não peço comprovante de renda, não peço absolutamente nada. Ele entrou na loja, não está no SPC, eu vendo. Né? Eu identifiquei a pessoa. Exemplo, estou aqui exagerando, né? Mas vamos lá, vamos admitir que você faz isso. Né? E aí o que vai acontecer? Minha inadimplência vai ser 10%, vai ser 12%. Beleza. Quanto você vende no crediário? Né? Grande Bruno, que prazer te ver aqui, cara. Um abração. Então vamos lá. Vamos admitir que você tem 50% da sua venda no crediário. Olha só, chutei o balde. Né? 50%. Com 10% de inadimplência. Então quanto que é 10% de 50? É 5.
Então, você tem que, quando puxar esse seu DRE, você vai colocar aqui 5% de inadimplência, né? Ou você, na minha plataforma, eu tenho um curso chamado Análise de Venda a Prazo. Né? É só você informar ali, a planilha já informa direitinho quanto que você pode vender e quanto aumenta o seu lucro, às vezes, introduzindo essa inadimplência. Porque quando você introduz essa inadimplência, o que vai afetar diretamente? Ticket médio. Né? Se você analisar, a pessoa que compra à vista compra pouco. Então, para que eu consiga alavancar o faturamento, fazer com que meus clientes compram mais, para que eu venda mais e para que eu consiga vender peças mais caras para o meu cliente, eu tenho que facilitar, eu tenho que fazer caber no bolso. E ainda por cima, eu vou dar crédito. Por quê? Porque eu vou incentivar, porque o cartão de crédito, o posto de gasolina está brigando comigo no limite, o supermercado está brigando comigo no limite. E quando eu tenho uma estrutura própria que eu disponibilizo um limite, esse cliente só vai usar na minha loja. Não é isso? Quando eu consigo fazer isso, eu vou potencializar ticket médio e subir faturamento. E aí faz todo o sentido isso que eu estou desde o começo da live aqui explicando para vocês. Se você entender qual é a margem de contribuição, qual é o seu ponto de equilíbrio e a partir de que ponto aqui você vai começar a gerar lucro, você vai fazer todo o esforço para ultrapassar esse ponto o mais rápido possível. Não é? E dessa maneira você alavanca resultado e começa a aparecer dinheiro. Não é? Veja bem, essa estrutura é uma análise econômica. Então você vai falar, bom, a minha operação está me dando aqui 20% de lucro líquido. Beleza? Beleza. Acontece que agora eu criei um outro problema para mim, porque eu estou vendendo a prazo, eu estou jogando a minha mercadoria para fora, estou botando para fora, estou captando mais cliente, estou dando ferramenta poderosa na mão da minha equipe está indo para cima com gosto de gás, parcelando, puxando o ticket médio, colocando itens mais caros, aumentando o PA, né, colocando mais peças por atendimento. Então eu alavanco meu faturamento. Beleza? Show de bola. Puxo o meu DRE, aqui 20% de lucro. Por quê? Faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos impostos, menos despesas variáveis, menos despesas fixas, lucro líquido. Beleza? Beleza, 20%. Aí eu vou olhar agora, cara, mas eu vendi 200 mil, mas tudo a prazo. Eu tenho que fazer caixa para poder repor a mercadoria, pagar aluguel, pagar a folha, pagar todas as despesas. Não é isso? E aí, o que você tem que fazer? Antecipação de recebíveis ou captação de recursos, como o Guilherme falou aqui. Então, uma sugestão que eu dou é o seguinte: loja é dinheiro, é mais uma mercadoria dentro da loja. Você tem que saber lidar. Quanto que custa você captar o recurso e quanto que você vai ganhar com ele. É disso que banco vive. E banco é o melhor negócio do mundo. Não é? Banco só faz uma coisa: paga juro e vende fiado. Aliás, duas, né? Paga juro e vende fiado. Se você tem um dinheirinho, ele vai ligar para você: ô primo, traz seu dinheiro aqui para mim. Eu pago juro para você. Por quê? Porque ele vai captar o seu dinheiro, vai dar um juro para você e vai emprestar o seu dinheiro com 10 vezes mais juros. Não é isso? E ele vai ganhar a diferença. Essa diferença a gente chama de spread. Né? O que é o spread? É a margem de lucro do dinheiro. Dinheiro tem preço de custo e tem preço de venda. É a mesma coisa. Quem souber trabalhar com esses indicadores é quem vai potencializar os seus resultados, vai conseguir crescer nas vendas, vai conseguir captar muito mais clientes, fidelizar os seus clientes, vai conseguir motivar a sua equipe. Motivação de equipe é venda. Uma equipe, quando está vendendo, quando está batendo meta, quando está conseguindo superar os seus objetivos, é uma equipe que pega pilha, que pega gás, não é? Que está ali com vontade, voando baixo, faca nos dentes, né? Brilho nos olhos. Por que acontece isso? Porque está conseguindo vender. O contrário também acontece. Não é? Atende um, não vende, atende o outro, não consegue vender, atende um terceiro, não vende, daqui a pouco está se arrastando dentro da loja, está reclamando. Por quê? Né? Ele tem que vir aqui fazer uma palestra motivacional. Não, tem que ajudar essa galera a vender, porque quando vende, bate meta, não é? Quando tem tapinha nas costas de cliente, quando você ouve do cliente, só vou comprar com você, porque aqui essa loja é ótima, que o cliente sai cheio de sacola, dando beijinho, prometendo que vai voltar, não é? É tudo de bom, a gente pega a pilha, né? Pio no noite. Eu não entendi, loja da criança. Não entendi. De todo modo, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você sabe onde bater, quando você dá as ferramentas, capacita a equipe, a gente sabe que a equipe tem que ter 3 fundamentos: conhecer técnicas de vendas, conhecer produto e conhecer a loja. Então, são 3 áreas de conhecimento.
Onde você consegue isso? Está fixado aqui. Entra ali, ó, falandodeloja.com.br e veja o PAGL. O PAGL e todos os cursos que tem na minha plataforma. Se você adquirir, se você assinar o PAGL, você vai adquirir o PAGL vai ganhar inteiramente grátis toda a minha plataforma de cursos. São 14 cursos por um ano, acesso livre, para você capacitar o gerente de loja, capacitar comprador, capacitar financeiro de DRE, fluxo de caixa projetado, precificação em ponto de equilíbrio e assim por diante. Né? É a estrutura completa. Se você sentar e se capacitar, você vai entender e vai conseguir otimizar seus lucros, colocar ferramenta boa na mão da equipe, captar mais clientes. Não é? É dessa maneira que a gente prospera. Concordam comigo? Então, foco, é determinação, é fé, mas somente boa vontade não paga conta. Você tem que saber o que fazer, onde bater, como capacitar a equipe, como disponibilizar os instrumentos, não é? Para que você consiga potencializar. A obrigação 00 de todo empreendimento, de toda empresa, é ter lucro, porque somente com lucro é que você consegue investir, você consegue pagar bem seus funcionários, você consegue prosperar, não é? É com lucro, então tem que gerar lucro, não é? Loja da Criança. Como estipula as metas? Entra no. Bom, eu tenho 2 cursos assim que eu aprofundo. Eu tenho um curso na minha plataforma chamado Gerência de Loja. Lá, porque meta vai depender da sua análise horizontal e vertical. Mas basicamente quanto que é meu ticket médio, qual é meu tráfego, qual é minha taxa de conversão, quais são as ferramentas que eu uso para adquirir, para coletar essa informação. E aí é uma conta matemática que você faz. Não é? Você vai descobrir quantos clientes entram na sua loja por dia, dos que entram, quantos compram, quando compram que valor, e aí eu tenho um indicador. Quantos dias eu vou trabalhar, quantos elementos eu tenho na minha equipe e pronto. Eu tenho aqui uma fórmula matemática prontinha. É muito simples de você fazer para calcular exatamente a sua meta e falar assim, bom, eu quero crescer. A absoluta maioria do lojista, quando eu falo sobre isso, eu quero crescer 10%. Né? Eu falo, por que não é 12%? O 13, o 8, de onde você tirou esse 10? Chute, simplesmente chute. Então, não pode ser chute, existe fórmula matemática. Então, no gerência de loja e no PAGL, que é o meu programa avançado de gestão de loja, você aprende a fazer metas de venda, calcular a cobertura de estoque, quanto você tem que ter de estoque para que você consiga ter um giro, né, que vai potencializar a rentabilidade da sua operação. Não é? Por quê? Estoque, se você sair comprando tudo, vai inchar, vai impactar no seu financeiro. E veja bem, tem gente que acha que formar estoque alto é força. Não é fraqueza. O cliente vem na sua loja, porque quando você enche o seu estoque, o que vai acontecer? O cliente chega na loja, dá uma volta, conheceu a loja, conheceu o seu estoque. Daqui 15 dias o cliente retorna na sua loja, está lá a mesma mercadoria e ele vai te pressionar. Ok, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já conheço, o que é que você tem de novidade? E vai te pressionar para você comprar. A equipe vai começar a te pressionar. Como é que você quer que eu venda? Não tem mercadoria? E seu estoque está até o talo. Mas por quê? Por que não tem? Não tem novidade. Não é? E por quê? Porque você comprou demais. Então quando você incha seu estoque, ele é ruim. Né? Primeiro, nesse sentido mercadológico, os clientes não gostam. Segundo, demora para girar, demora para retornar o seu capital. Você começa a perder dinheiro. Terceiro, estoque envelhece muito rápido. Quando envelhecer não é fisicamente, é envelhecer o modelo. E aí ele deprecia. Você tem que baixar preço, fazer promoção. Vai comprometer a sua margem de contribuição. O seu lucro vai para o espaço. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque você dimensionou inadequadamente a cobertura de estoque, não soube fazer o planejamento. Então, estoque exagerado é extremamente ruim. Estoque muito baixo também. Por quê? Porque você vai perder oportunidades. O cliente vai chegar na sua loja querendo comprar e você não tem a mercadoria. Por quê? Porque não comprou errado. Então, dimensionar cobertura de estoque é fundamental. Eu tenho que começar pela cobertura total, depois eu vou distribuindo nas categorias e depois, dentro de cada categoria, a profundidade. Quantos modelos eu vou ter, faixas de preço, a grade de cores e tamanhos, e aí eu vou distribuir. Percebe? É um planejamento. Tem que entender. Dessa maneira, você atende a demanda dos seus clientes, atende a demanda da sua equipe, que tem boa mercadoria para trabalhar, e potencializa seu giro, que é a mercadoria entrando e saindo e deixando seu lucro.
né? Entrando e saindo, deixando o lucro. A mercadoria só deixa lucro quando ela faz o movimento completo de entrada e saída. Concorda comigo? Então, esse é o mecanismo para que você consiga potencializar seu lucro. Né? Se você quer ganhar dinheiro, se você quer aprender a administrar profundamente, não é? Eu tenho prontinho, não são anos, eu branqueei esses cabelos aqui fazendo isso. A gente sabe como é que funciona, como é que recupera a empresa, como é que gera e potencializa lucro, como é que você motiva e engaja um time, uma equipe, dando ferramenta boa de qualidade para que eles consigam trabalhar. Você não ganha guerra com soldado ruim, com soldado sem arma. É fundamental, né? A gente ter uma equipe capacitada, alinhada com os objetivos. Não adianta botar lá no site a nossa visão, a nossa missão. Nananã. Você entendeu? Isso é besteira. Se o time, que é quem vai cumprir essa missão, quem vai executar essa missão, não tem ferramenta, não está engajado, nem sabe que diabo de missão é essa. Percebe o que eu estou dizendo? Então é fundamental, né? Imagina para nós que trabalhamos nesse ramo de cases de celular, está uma loucura. Com certeza, mas todos os segmentos. A Banca 53 está colocando isso, mas todos os segmentos. A moda hoje é muito competitiva. Calçado, joalheria, celulares, eletrônico, é uma guerra. Então, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai sobreviver? Quem souber administrar. Ah, Hermelino, é a internet que está afetando os negócios. Não é. Se você souber equilibrar, ainda 90% dos negócios são na loja física. E você tem como ir implementando a loja virtual. Então, eu nem falei de loja virtual aqui, eu não falei de internet, eu não falei de outros fundamentos, porque vai ficar complexo demais. Né? Tudo muda muito rápido, como a banca está dizendo aqui. Né? É isso, modelos também. Modelos de roupa, de tênis e por aí afora. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer sobreviver, se você quer competir nesse mercado, né, e engajar seu time, tem que saber administrar. Não adianta, boa vontade não paga a conta. O que paga a conta é dinheiro, é resultado. E resultado não cai do céu, não é só esforço. Não adianta você pegar uma colher para querer furar o chão, que você estraga a colher, machuca a sua mão e o chão não vai furar, porque você está com uma ferramenta inadequada, por mais boa vontade que você tenha. Então, não é boa vontade, é saber o que fazer, como fazer, que ferramenta que você vai utilizar, como engajar seu time em busca desses resultados. É dessa maneira que você constrói. Se você quer resolver isso definitivamente, só não resolve se não quiser. Tem gente que é assim, ela tem duas opções. Uma é se capacitar, pegar a ferramenta e resolver o problema. E tem gente que prefere reclamar, achando que reclamação é tudo de bom, que ela reclamando, os problemas vão desaparecer. Tem esses dois perfis basicamente de pessoas. Né? Aí você escolhe em qual desses dois grupos você quer se colocar. Se você quer se colocar no grupo de quem toma uma atitude, pega a ferramenta correta, se capacita e vai para cima, resolve o problema e cresce e ocupa espaço, porque eu vejo lojista reclamando e fechando, e eu vejo lojista comprando essas lojas e abrindo, expandindo. Eu atendo lojista que está em franca expansão, abrindo loja, crescendo. Né? E tem lojista fechando, reclamando. O problema é o mercado ou o problema é a administração? Então, fica na sua mão. Se você quer se aprofundar, entra aqui, ó, falandodeloja.com.br, assina o PAGL, né? Tem toda a minha plataforma de cursos, o Exclusive, que você vai ganhar gratuitamente, free, zero. Beleza? Tá dando aqui 1 hora de live. Vamos encerrar? Muitíssimo obrigado. Boa noite, um beijo no coração. Eu vou deixar a live salva aqui e vocês repassem, olhem e entra aqui, falandodeloja.com.br. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, no meu canal do YouTube eu fiz exatamente esse tema, passando lá. Você não cresce deitado numa rede e balançando, dormindo no ar-condicionado. Não é assim que a gente cresce, que a gente se fortalece. A gente se fortalece puxando peso, opondo resistência. Vencendo resistência é que a gente se desenvolve, é que a gente se fortalece. Então faça isso, vá para cima, que é uma oportunidade. Quando você cresce, você distribui riqueza, você gera emprego, você puxa muita gente com você. Então você pode ter certeza que quando a gente cresce, a gente traz muita gente com a gente. E o contrário também acontece. Quando a gente fracassa, a gente acaba levando muita gente também junto. Então é importantíssimo a gente se desenvolver e
crescer, gerar resultado, expandir os negócios. Concorda comigo? Gente, então é isso. Um beijo no coração, sucesso. Entrem na minha página, aproveitem que até o dia 30 agora assinou o PAGL, ganha um ano de assinatura grátis do Exclusive. São 14 cursos, um ano de acesso para você treinar toda a equipe, todo o time. Beleza? Então é isso. A gente se vê por aí. Um abraço, sucesso, tchau, tchau.